Bom dia, hoje vamos falar da equação do primeiro grau com duas incógnitas. Quando a gente fala duas incógnitas, estamos referindo a duas letras diferentes. A forma geral, ela pode ser escrita da seguinte maneira: ax mais by igual a zero, onde eu tenho um número que acompanha o x e outro número que vai acompanhar o y. Por isso, são duas incógnitas diferentes, x e y, onde o a tem que ser diferente de zero e o b também tem que ser diferente de zero. Ou seja, o a e o b não pode ser zero, porque se for zero vai anular uma das minhas variáveis. Veja agora alguns exemplos. X mais y igual a 30. Eu tenho duas incógnitas diferentes. 2x mais 3y igual a 15. Duas incógnitas diferentes, coeficiente a e b diferente de zero. 2x menos y igual a zero, coeficiente diferente de zero. Então, todas essas equações são do primeiro grau com duas incógnitas diferentes. Como resolver uma equação do primeiro grau com duas variáveis ao mesmo tempo? Primeiramente, quando nos referimos a essa solução, a gente trabalhamos com par ordenado. Lembra, uma ordem que tem que ser estabelecida. E nesse tipo de equação, elas podem possuir infinitas soluções. Relembrando que é um par ordenado, lá do plano cartesiano, x, y, ou seja, eu tenho que seguir essa ordem. O valor de x sempre vai vir primeiro que o valor de y. Então, vamos ver alguns casos. Primeiro caso para resolver uma equação como essa. Atribuímos valores para uma das variáveis e encontramos a outra. Olha o exemplo. Resolva a equação 9x menos 5y igual a 21. Para mim resolver essa equação com as duas variáveis ao mesmo tempo, é impossível. Mas quando eu disser, resolva a equação 9x menos 5y igual a 21 quando y vale 12. Nesse caso aqui, eu disse que o y ele tem um valor de 12. O que nós vamos fazer então? Vamos pegar a nossa equação 9x menos 5y igual a 21. No lugar do y, nós vamos colocar o número 12, que foi o valor atribuído ao exercício. 9x menos. Letra do lado de número sem sinal sempre é uma multiplicação. Então, 5 vezes o 12, que é o valor de y, igual a 21. Transformamos numa equação de uma incógnita. Resolvemos normalmente agora. 9x menos 5 vezes 12, 60, igual a 21. Sinal de igual separa os membros. O que tem variável fica antes, o que não tem depois. Mudou de membro, mudou de sinal. 9x está antes do igual, continua antes do igual. Não tem mais variável, igual 21, que está no segundo membro. O 60 é negativo, passa para o outro lado positivo. Então, 9x é igual a 21 mais 60, 81. X igual a 81 dividido por 9, x igual a 9. Ou seja, quando o y for 12, o meu x vai valer 9. Lembra que a solução é um par ordenado representado por x, y. Então, vamos montar a nossa solução. O x sempre vem primeiro. Quem é o x? 9. E quem é o y? 12. Agora, vamos resolver agora essa mesma equação, só porque o nosso valor de x agora é menos 11. Ou seja, onde está o x, nós vamos trocar por menos 11. Então, nós vamos ter 9 vezes x menos 5y igual a 21.
trocando o valor, 9 vezes menos 11, menos 5y igual a 21. 9 vezes 11 dá 99, positivo com negativo, negativo, menos 5y igual a 21. Organizando a nossa equação, tem letra antes do igual que não tem depois, mudou de lugar, mudou de sinal. Então, menos 5y igual a 21, que já está no segundo membro. 99 é negativo, passa para o outro lado, positivo. Então, menos 5y é igual a 120. Lembrando da regra, primeiro membro não pode ficar negativo. Quando isso acontece, a gente multiplica por menos 1. Ao multiplicar por menos 1, o que é negativo fica positivo. Então, o que é positivo fica negativo. Então, y é igual a menos 120 dividido por 5. Então, y é igual a menos 24. Ou seja, quando o nosso x for menos 11, o nosso y vai ser menos 24. O nosso segundo caso. Verificar se um par ordenado é a solução da equação. Nesse caso aqui, vamos ver o seguinte exemplo. Verifique se o par ordenado 5 e menos 2 é uma das soluções das equações abaixo. Primeira equação, 6x mais 6y igual a 18. Lembra que par ordenado estabelece uma ordem? O primeiro é o número de x e o segundo é o número de y. Então, o x, nesse par ordenado, ele equivale a 5, é o primeiro número. E o y, nesse par ordenado, ele equivale a menos 2. O que nós temos que fazer aqui agora? Trocar, substituir. Lembra, a letra do lado de número sem sinal é uma multiplicação. Então, 6 vezes x. Então, 6 vezes x, que é 5. Mais 6 vezes y. 6 vezes o y, que é menos 2. Lembra, número negativo sempre dentro de parênteses para evitar erro de sinal. Igual a 18. Vamos resolver os produtos. 6 vezes 5. 30. 6 vezes 2, 12. Positivo com negativo, negativo, igual a 18. 30 menos 12, 18 igual a 18. Observem que deu uma igualdade. Todas as vezes que nós pegarmos um par ordenado, substituir na equação, e um lado for exatamente igual ao outro, esse par ordenado, ele é solução da nossa equação. Olha só o exemplo 2. Novamente, nós temos aqui que o x equivale a 5 e o y equivale a menos 2. Vamos substituir na nossa equação. 3 vezes o x. Quem é o x? 5. Menos 4 vezes o y. Quem é o y? Menos 2. Isso aqui tem que ser igual a menos 23. Resolvemos os produtos. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 2, 8. Negativo com negativo, positivo. Igual a menos 23. 15 mais 8 deu 23. Note que 23 é diferente de menos 23. Nesse caso aqui, nós não tivemos uma igualdade. Então, os pares ordenados 5 e menos 2, eles não satisfazem essa equação. Só vão satisfazer quando vocês pegarem o par ordenado, substituir e der uma igualdade. Ah, professor, mas aqui o número é o mesmo. Sim, porém o sinal é diferente, o que torna os números diferentes.
Vamos ver agora outros exemplos. Olha esse exemplo aqui, ó. Considerando y igual a 7x menos 3, determine o valor de x na seguinte equação. 5x menos 3y igual a menos 2. Observe que nesse exemplo aqui, ó, ele me disse que o y ele equivale a 7x menos 3. Não é um número, é uma equação de uma variável. O que nós vamos fazer? O y não é igual, então onde está o y, nós vamos trocar por esses termos aqui. Então, vamos ter 5x menos 3 vezes o y. Quem é o y? 7x menos 3 igual a menos 2. Observa que quando a gente trocou o valor de y por 7x menos 3, ficou apenas o valor de x, que é o que ele pediu para a gente calcular nessa equação. O que nós vamos resolver aqui agora? O parênteses, utilizando a propriedade distributiva. Negativo com positivo, negativo. 3 vezes 7, 21x. Negativo com negativo, positivo. 3 vezes 3, 9, igual a menos 2. Qual que é o próximo passo? Organizar a equação. Deixar as variáveis antes do sinal de igual, que não tem depois. 5x e o 21x negativo já está antes do igual. Permanece. Menos 2, o 9 é positivo, passa para o outro lado, negativo. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número maior. 21 menos 5, 16x. Quem é maior? 21. Conserva o sinal de negativo. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. 9 mais 2, 11. Lembra da regra? Primeiro membro não pode ficar negativo, então nós vamos multiplicar por menos 1. Ao multiplicar por menos 1, o que é menos fica mais e o que é menos fica mais. Então, x é igual a 11 sobre 16 avos. Esse é o nosso resultado. Então, lembra, troca o valor da letra que ele te deu na equação para a gente encontrar aquilo que foi solicitado. Olha o exemplo 2. Considerando x igual a 2y mais 4, determine o valor de y. Então, como que nós vamos calcular o valor de y nessa equação? Primeiramente, ele te disse que x é igual a 2y mais 4. Então, vamos trocar aqui o x por 2y mais 4. Então, duas vezes. Quem é o x? 2y mais 4. O resto a gente vai conservar. Mais 2y igual a 32. Propriedade distributiva. 2 vezes 2, 4y. 2 vezes 4, 8. Mais 2y igual a 32. Agora, nós vamos organizar a nossa equação. Letras antes do sinal de igual. 4y mais 2y, não tem mais variável igual. 32. O 8 é positivo, passa para o outro lado negativo. 4 mais 2, 6. 32 menos 8, 24. Então, y vai ser igual a 24 dividido por 6, vai ser igual a 4. Então, é dessa forma que nós vamos resolver esses 3 primeiros casos da equação do primeiro grau com duas incógnitas.